Olá, o meu nome é Lilian Barros, sou nutricionista e este é a minha Lógica da Batata vai Centro 1, um podcast onde vamos falar de alimentação, saúde e bem-estar com convidados muito especiais. A minha convidada de hoje no Lógica da Batata é a Sofia Magalhães, conhecida pelo seu blog da Spice, criado depois de se ter mudado de armas e bagagens para Angola e pouco tempo depois de ter deixado para trás uma carreira de sucesso na área do marketing e comunicação. Desde então, estreitou os laços com a natureza, dedicou-se à cozinha consciente, onde encontrou o seu verdadeiro equilíbrio. Atualmente, de volta a Portugal, é mãe e este ano lançou o seu primeiro livro, intitulado Da Raiz à Rama. Nada se perde, tudo se cozinha. Vem hoje partilhar connosco um pouco da sua visão sobre sustentabilidade alimentar. Portanto, Sofia, conta-nos tudo. O que é que despertou a tua consciência para esta questão de alimentar-nos num todo, respeitando não só o nosso físico, a nossa saúde, fala-se muito nisto, mas também a natureza, não é? O que é que chamou aqui à mudança? Exato. Então, acho que foi uma confluência aqui de fatores, digamos assim, porque, como disseste bem, eu estava em Angola e Angola não tem uma política de recolha de lixo como nós temos aqui. Ou seja, nós aqui o que acontece é que o lixo sai-nos da frente, não é? Pois. Pronto, nós não temos noção da quantidade de lixo que geramos. Não nos deparamos com isso diariamente. Em Angola e um pouco por toda a África isso não acontece, ou seja, nós acabamos por ver muito lixo na rua, etc. E eu acho que esse choque de realidade, digamos assim, acabou por me fazer despertar para estas questões de sustentabilidade e mais para o lixo em si, não é? O lixo Pois, que eu de uma forma gerava. geral, não Exatamente. só o alimentar, mas o lixo de uma forma geral. Sim. Chocou-te. Chocou-me bastante. E eu acho sim que nós não temos aqui esta noção, não é? Nós temos o saquinho que sai dali, muitas vezes até vão para as condutas e nós nem vemos o que é que acontece. Exatamente, daí, e desaparece, não é? Desaparece da nossa frente, é verdade. Agora imaginem se tivessem que conviver, digamos assim, todos os dias e olhar para o vosso próprio lixo todos os dias. Aí começavam aqui a criar aqui alguns mecanismos, não é? Dentro da vossa cabeça que começariam certamente a despertar para esta questão. Tu também tiveste esta grande paixão de cozinhar, portanto, isto não é uma coisa que surgiu depois de veres o lixo. Não. Tu já gostavas de cozinhar e começaste também, em verdade, por aí, porque estavas numa carreira completamente diferente. Na minha outra vida, como Na eu costumo dizer. Exatamente. Verdade. Portanto, eu acho que a tua história é muito inspiradora. Para mim é, porque eu acho muito giro. Às vezes as pessoas têm esta bengala do sucesso pelo seu status profissional, ou pela sua carreira, ou pelo seu nome associado àquilo que fazem a nível profissional, e tu deitaste para trás. Tu estavas ótima, não estavas... Não tenho nada para fazer com a minha vida, deixa-me lá ver se eu consigo fazer aqui uns alimentos diferentes, ou uns cozinhados diferentes, não é? Não, foi exatamente o oposto. Ou seja, eu estava no auge da minha carreira, só que de repente comecei a olhar e a perceber que eu já não era feliz a fazer isto, não é? A fazer aquilo que fazia. A par e passo eu tinha começado um blog, um bocadinho por brincadeira, mas também por necessidade, porque quando estive em Angola apanhei crise petrolífera e aconteceu exatamente aquilo que nós tínhamos medo que acontecesse aqui durante a pandemia, que é prateleiras de supermercado completamente vazias, não é? Então tive que começar a trabalhar com os produtos da terra, que nem eram propriamente os meus conhecidos, digamos assim, apesar da minha família ser angolana, mas nem sempre cozinhei produtos de lá, não é? Claro. E sazonais, tu também tens esta preocupação, muito, não é? Sim, e, portanto, sim. se calhar menos variedade e, portanto, dentro da pouca variedade tentar encontrar soluções, exatamente. E a verdade é que eu sempre gostei de cozinhar, mas nunca na minha vida pensei em seguir isso de uma forma profissional. Até porque eu venho muito daquela geração que os nossos pais sempre nos incutiram que tínhamos que tirar o curso superior e fazer carreira numa grande empresa, etc. E eu fiz isso tudo e depois cheguei a um ponto em que digo assim, eu já não me sinto feliz a fazer isto. Disseram-me que era o ponto de felicidade extrema e afinal eu... Exatamente. Ou seja, eu chego lá acima, digamos assim, e digo assim... Afinal, não foi feliz a fazer isto e agora? E agora? Não. E agora tenho que mudar. Pronto. Não, eu acho que a tua história é encantadora e eu tenho a certeza que há muitas pessoas que vivem no formato, não é? Os pais e as pessoas e os pares dizem que a felicidade é ali em cima e às vezes, se calhar, desprendermos destas coisas todas e como tu dizias, está tudo lá para trás, pronto, isto tudo que eu construí até agora, não é isto que eu quero e seguir um caminho. E nós numa só vida podemos ter várias vidas, não é? E completamente, sim. E eu acho que foi também um bocadinho por aí, ou seja, eu acabei por dizer, não é isto que eu quero.
E eu sempre fui muito de seguir a minha intuição. Sabes aquela vozinha que tu tens cá dentro e que se diz, não, vai por ali. Mesmo às vezes contra tudo e contra todos. Claro. E naquela altura foi mesmo Imagino. contra tudo e contra todos. Porque as pessoas diziam, mas tu és louca, estás a ter a oportunidade da tua vida, convidaram-te para ser diretor de marketing do maior banco angolano e tal. E eu dizia, mas isto não vai fazer feliz, podem-me ter convidado para ser Presidente da República, se isto não me vai fazer feliz, não faz sentido. Claro. Pronto, e então eu aí despedi-me, regressei a Portugal e decidi investir mais nesta área, profissionalizar esta área da alimentação, digamos assim, da cozinha, não é? Certo. E depois acabei por tirar o curso de culinária macrobiótica no Instituto Macrobiótico e lá está, esta questão da sustentabilidade vem tudo... Por acréscimo, exatamente, por acréscimo. Não consigo dissociar e dizer foi só isto que me fez pensar no lixo e na sustentabilidade. Não. Foi todo aqui um estilo de vida que eu de repente descobri e que começou a fazer muito mais sentido do que aquilo que eu tinha para trás, digamos assim. Eu acho que as pessoas pensam muito em sustentabilidade, vamos proteger a natureza, mas eu como nutricionista, não é? Tenho que ter aqui o meu olhar também. Claro. As pessoas às vezes esquecem-se que nas cascas, nas peles, naquela coisa que nós deitamos fora, e vejo isto tanto, eu vou fazer uma sopa e eu que tenho a consciência que o desperdício que se gera. E porquê é que não vamos utilizar aqueles produtos Sim. que estão concentradíssimos em vitaminas, minerais, mais essa, não é? E que têm fibra, as cascas, os talos, as ramas, não é? As raízes, verdade, do livro. Exatamente. Isto é, do ponto de vista nutricional, eu estou só aqui a acrescentar porque eu acho que não é só, é também, obviamente, a natureza, a nossa pegada Sim. e aquilo que nós fazemos e que deixamos cá é muito importante, aquilo que nós ensinamos também aos nossos filhos, não é? Sem dúvida. O exemplo de evitar este desperdício, acho que é muito importante. E temos a parte nutricional também, não é? Sim. Sabes que essa parte foi das minhas maiores dificuldades quando escrevi o livro, porque não há muita informação nutricional sobre as cascas, por exemplo, não é? Sobre os caroços, sobre as ramas, pronto. E eu acabei até por recorrer a uma tabela, imagina, nos Estados Unidos, que foi a única tabela assim mais completa que eu encontrei. Mas a verdade é essa, que as pessoas também se esquecem em relação nesta questão da geração de desperdício, digamos assim, da criação de desperdício, as pessoas esquecem-se é que quando nós deitamos uma casca fora ou quando nós deitamos um alimento fora, imagina uma maçã, não é? Nós não estamos só a deitar a maçã fora. Nós estamos a deitar fora todos os recursos que nos permitiram que aquela maçã chegasse até nós, não é? A água, o solo, a mão de obra que foi necessária, não é? Para cultivar, para apanhar e às vezes até o embalamento, não é? Porque hoje em dia temos muito esta questão do embalamento. Portanto, nós estamos a deitar toda essa cadeia de valor fora, não só aquele alimento, não é? E eu acho que é importante as pessoas começarem a despertar para isso. E utilizarem melhor, utilizarem de forma integral aquilo que compram. Exato, e saberem aquilo que compram. Sim. Qual a origem? De onde vem? Sim, vem daqui ao lado, de Portugal? Sim, ou vem do outro lado, não é? Eu penso muitas vezes em relação àquilo que todo o alimento perde, desde da sua recolha até nos chegar ao prato, efetivamente, não é? Porque estou a imaginar um espargo que vem, sei lá, do Peru, que provavelmente vai ser, não é? Muitos destes alimentos são colhidos ainda verdes para atravessarem o oceano, se calhar em contentores, ou seja o que for, para depois amadurecerem rapidamente numa estufa. Não sei até que ponto, do ponto de vista nutricional, isto não há aqui perdas absurdas. Porquê? Porque nós queremos ser mais espertos que a natureza. Nós queremos dobrar a natureza, não é? Ultrapassar a natureza e comandar aqui isto que deveríamos, se calhar, respeitar mais, não é? Muito mais. Aliás, toda a pegada ecológica de trazer espargos, digamos agora assim, do Peru, bem, imaginem, não é? Porque é super, para além de ser super longe, às vezes nem sequer vem de barco, vem de avião, que tem uma pegada ecológica enorme. Só que o problema aqui é que as pessoas não olham para os rótulos, não é? E certamente tu, como nutricionista, sabes isso, porque certamente deves bater nessa tecla também, não é? Não olham, em relação aos frescos, as pessoas não olham para a origem, não é? E depois mas vem aqui... lá sempre escrito, não é? Sempre, é obrigatório, é obrigatório. Mas as pessoas não olham, não é? Estou aqui maçãs, levo esta, ok, vem a maçã. Bonitas. Estas estão bonitas, vêm do Brasil. O quê? Mas nós temos maçã tão boa em Alcobaça e noutros sítios, não é? Então também despertar aqui para esta questão, porque isso é pegada nossa.
Ou seja, quando nós escolhemos esse tipo de produtos, nós estamos a contribuir para um ambiente pior, não é? Claro. E nós não gostamos tanto de pensar nisso, não gostamos de responsabilizar-nos também por essa parte. Claro. Eu acho que é importante. Mas depois nós temos aqui nós temos a nossa sociedade, né, onde Portugal se inclui, não é? Que temos a abundância e damos-nos ao luxo de desperdiçar, não é? Estas cascas. E depois temos uma outra parte do mundo que passa fome. Portanto, isto é quase... não faz sentido, não é? Verdade, sim. Olha, eu por acaso ainda falei disto há pouco tempo. Nós desperdiçamos aqui em Portugal cerca de 100 quilos de alimentos por pessoa por ano. 100 quilos de alimentos, é imenso. Por pessoa por ano. Isto totaliza mais ou menos aí 1 milhão de toneladas de alimentos. É muito. E em paralelo, por exemplo, o ano passado, isto dados do Banco Alimentar, cerca de quase 500 mil famílias recorreram ao Banco Alimentar com necessidade. Mais, à conta da pandemia, não é? Mais cerca de 100 mil do que era expectável. E então isto é aqui um contrassenso enorme, não é? Ou seja, nós estamos a desperdiçar e depois há quem passe fome. E isto acontece não só em Portugal, depois à escala global também, não é? Claro, claro. Pronto, à escala global é 1/3 dos alimentos produzidos são deitados fora. Fora que não existe fora, eu não gosto de utilizar esta expressão, são deitados no lixo, digamos assim, não é? Com a respectiva pegada carbónica que isso implica, não é? E aqui é também a produção intensiva, porque gostamos de agradar, e que nós vamos a um hipermercado ou até mesmo uma mercearia, nós gostamos de ter uma banca cheia de coisas e muito variadas, não é? E isto implica também aqui uma sobrecarga dos solos, que se tornaram intensivistas, não é? Eles estão ali para produzir, e que acabam por também ter algumas lacunas. Agora falamos muito, esta laranja de hoje se calhar é muito mais pobre do que a laranja de há 20, 30, 40, 50 anos atrás, não é? Porque aquele solo, coitado, ele já... E depois vamos alimentar o solo, muitas vezes de forma artificial. Exatamente. Ou seja, esta desconexão do ser humano com a natureza, que eu acho que cada vez tem sido mais intensa, digamos assim, e que nesse ponto eu acho que nós devíamos efetivamente voltar um bocadinho às origens. Pois, era isso que eu te ia perguntar. Em termos práticos, pronto, estamos a falar aqui desta problemática, a despertar consciências, porque há muitas pessoas que deitam efetivamente fora, mas sem se aperceberem daquilo, do que está por detrás da maçã, da casca da maçã, da pele. Sem consciência. Mas em termos práticos, no nosso dia-a-dia, em casa, nas nossas cozinhas, pronto, obviamente tem o teu livro para se inspirarem em receitas fantásticas, mas o que é que nós podemos fazer para reduzirmos conscientemente e individualmente na nossa família? Claro que isto deve ser uma mudança global, mas temos de começar por algum lado. Portanto, nós o que é que podemos fazer em casa para tentarmos ter aqui uma pegada menos drástica? Menos drástica, sim. Olha, eu diria em primeiro lugar começar a questionar. Nós temos aqui uma série de ideias pré-concebidas. Falávamos das cascas, não é? Eu pergunto sempre, ok, porque é que as pessoas comem casca da batata e não podem comer a casca da cenoura? E as pessoas normalmente não me sabem responder. Porque vem da terra. Porque sempre se... E a batata também, não é? Porque sempre vi assim. Exato. Então vamos aqui quebrar paradigmas, não é? Vamos aqui começar a questionar. Eu não como isto porquê? Será que posso comer? Ok, se calhar vamos procurar um bocadinho de informação e perceber que podemos comer quase tudo, não é o que a natureza dá, ok? Estamos a falar aqui de alimentos, não é? As ervas que crescem ali e que muitas das vezes também podemos comer, atenção. Sim, baldroegas que nós temos tanto nos nossos passeios. Até as ortigas são riquíssimas do ponto de vista nutricional, mas pronto, já nem vamos por aí, não é? Estamos aqui a falar só das cascas da abóbora ou da cenoura ou da courgette. Portanto, vamos quebrar este paradigma e começar a questionar porque é que eu não como aquilo, ok? Pronto, esse é o ponto 1. E depois, fazer aqui uma série de exercícios. Eu acho que o ponto principal aqui para não desperdiçar é planear, não é? Ou seja, temos que planear as nossas refeições, temos que planear as nossas compras, porque se assim o fizermos, nós vamos sem dúvida ter a nossa cozinha, o nosso frigorífico, a nossa despensa mais organizada e até do ponto de vista visual perceber o que é que se está a deteriorar mais rápido para consumir essas coisas mais rápido, não é? Claro. Agora, se nós não sabemos sequer o que é que vai dentro do nosso frigorífico, não sabemos o que é que vamos comer amanhã, fica muito mais difícil criar uma lista de compras e comprar efetivamente só aquilo que nós precisamos. O que é que acabamos por comprar? Acabamos por comprar em dobro
acabamos por desperdiçar em dobro, não é? Claro que sim. Depois há aquelas questões também de vamos comprar, há algumas coisas que nas grandes superfícies vêm embaladas de uma forma, ou seja, de uma quantidade que se estraga muito mais rápido do que o nosso consumo. Claro. Ervas aromáticas, por exemplo, não é? Sim. Muito frequente as pessoas dizerem: ai, Sofia, aquilo que eu gasto mais é as ervas, aquilo que eu desperdiço mais são as ervas aromáticas. Pois, porque de facto vêm molhos em que nós só precisamos de um bocadinho e de repente temos que comprar um molho porque só se vende um molho, nós não é? podemos, por exemplo, fazer uns triturar e congelar. Sem dúvida. Para depois juntar à sopa, aos batidos, não é? Uma série de coisas, não é? Tenho ótimas sugestões também no meu livro, mas sim, basta procurar um bocadinho de informação e ver como é que podemos reutilizar, digamos assim. E depois há outra coisa que é o acondicionamento, não é? O correto acondicionamento, tanto especialmente os frescos, não é? Tanto no frigorífico como ao ar, como bem, o que seja. Eu noto que a grande maioria das pessoas não sabe acondicionar corretamente os frescos. Sim, muita gente muita gente compra salada e deixa a salada embalada no saquinho, dura 2 ou 3 dias. Ou compram e põem no frigorífico. Exatamente, mas está embalada no saquinho. Exato. E depois o que acontece? Deteriora-se muito mais rapidamente, não é? Do que se fosse acondicionada como deve ser, envolvida num pano idealmente úmido. Aí é escolher uma salada que não vem em saquinho. Obviamente. Era uma boa estratégia, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Mas obviamente que a salada vem, ou a alface, não é? Sim. Neste caso, vem da terra, que vem ali com uma série de sujidade da terra, exatamente, que traz alguns micro-organismos. Se nós não formos lá e limparmos, provavelmente aquela alface vai deteriorar mais rapidamente, porque a proliferação acaba por estar ali já iniciada de alguma forma. Portanto, se calhar lavarmos, higienizarmos, secarmos e colocarmos no frigorífico, vamos ter alface durante mais tempo, porque é uma daquelas... Nós compramos uma boa alface e depois queremos... E as pessoas não estão sempre a ir ao supermercado ou à mercearia comprar os produtos à medida. Vamos agora para 2 semanas ou 3, não sei qual é a tua rotina de abastecimento em casa. Sim. E vamos querer comprar alface hoje para comer daqui a 2 ou 3 semanas. Provavelmente ela não aguenta. Mas se calhar se nós nos colocarmos esta questão, não é? Se calhar a alface, ou a alface roxa, por exemplo, que é uma que também se desperdiça mais, ou que se deteriora mais rapidamente. Assim, começarmos no início da semana por consumir aquele alimento que nós à partida já sabemos que não vai aguentar tanto tempo. Exatamente. Voltamos à questão do planear, não é? Do planear mais as nossas refeições, eu acho que isso é muito importante. E depois também, olha, uma dica prática que eu comecei a incutir em minha casa e que digo sempre às pessoas: criem uma caixinha do comer primeiro. Sim, que é aquela fruta que já se está a deteriorar ou que já está muito madura, ou aquela alface que já está um bocadinho murcha, tudo para essa caixa, e assim que abrimos o frigorífico temos que ter essa caixa bem visível e dizer assim, ok, isto tem que comer, isto vai ter que ser, sim. E também criar dias específicos para refeições limpa-frigoríficos, como eu costumo chamar, não é? E as 2 receitas aí são fantásticas para poder aproveitar aquilo que está ali mesmo no limite. Exatamente, é verdade. Mas acho que tem que haver esta regra, não é? Do ponto de vista da organização das pessoas em casa, também para evitar, efetivamente, que as coisas se desperdicem, porque se vamos continuar com as nossas rotinas loucas de eu compro agora isto, sei lá, isto já estava aqui, olha, deteriorou-se, agora já que pena. Que pena, olha, pronto, vai ter que ir para o lixo. E lá vai para aquele sítio que nós não vemos, não é? Exatamente, e desaparece da nossa vista, não é? Mas continua lá a largar gases, não é? De efeito de estufa, contribuir para o aquecimento global, enfim. Enfim, mas era só aquilo. Olha que chatice. Não é só um bocadinho chatice, é uma grande chatice. Exatamente. Não é? Olha, quando tu comes, tu pensas em nutrientes, em vitaminas, na melhor forma de confeccionares ou de manipulares esse alimento, ou vês mesmo só me interessa é que não vá para o lixo. Tens este cuidado? Tenho. Olha, especialmente nas folhas verdes. Por exemplo, eu acho que de uma forma geral as pessoas têm tendência a cozer demais as folhas verdes. Estamos a falar, por exemplo, dos espinafres, das acelgas, não é? Pronto. E de outros tantos, das couves, que são tudo folhas que, quanto mais são cozidas, mais nutrientes perdem. Aliás, de uma forma geral, não é? Na cozinha, na culinária, quanto mais tu cozes um alimento, mais nutrientes ele perde. Pela temperatura, exato, por tudo, pela água, por tudo, exatamente. Há muitas pessoas que desperdiçam, não é? A água, exatamente. E que está lá cheia de coisinhas boas, vitaminas hidrossolúveis que ficaram lá e que nós no final, por exemplo, a forma de cozinhar um brócolis, seja curta ou intensa, ou a duração da cozedura, aquele
brócolis vai deixar vitaminas naquela Sem água. dúvida. E no Sim. final, o que é que tu fazes? Vais bebê-la? Não, podes incorporar, não é? Sim. Para fazer... As sopas, Exatamente. não é? Tipo, As sopas é ótimo porque ali tu guardas a água, mas Sim. tu podes juntar a um arroz. Um para arroz, sim. Nós Olha, eu vamos... até... Desculpa. E desculpa, eu Estou até... entusiasmada com esta conversa. Força. Não, eu até teria de dizer uma coisa que normalmente as pessoas não pensam e que eu sugiro, que é cozer massa nessa água. Completamente. Porque não? As pessoas, não, vou deitar essa água fora às vezes e depois pegam a água boa, digamos assim, limpa, não é? Para cozer massa. Não, utilizem essa água de cozer, descaldar a couve ou descaldar os espinafres ou seja o que for, para cozer massa. Ficam ali com um aporte nutricional ainda maior, não é? Do que se estivessem a cozer só em água simples, digamos assim. E estamos, por outro lado, a enriquecer aquela massa, não é? Aquela massa deixa de ser só massa, mas tem quase como se fosse um suplemento extra, natural ali da... E às vezes a pessoa também pensa, mas isso dá imenso trabalho. Depois as pessoas descartam-se muito, não é? Com esta coisa. Isso dá imenso trabalho, eu não vou fazer massa hoje, então lá vai fora, não é? Mas nós podemos pôr naquelas cuvetezinhas e congelar esse caldo de legumes, completamente, por exemplo. Ou colocar em garrafas e pôr no frigorífico para utilizar. Um dia, claro. Esta organização também é importante. Se eu hoje vou escaldar legumes, então amanhã vou fazer a massa de não sei o quê, onde posso utilizar, fazer o calendário das refeições da semana. E a questão do planear as refeições. Eu tenho, há bocado falavas-me das refeições, de como é que eu fazia as minhas refeições, etc. Eu planeio. Eu tenho um plano de refeições que, imagina, ao fim de semana perco se calhar 1 hora, não é? Dizer assim, não, olha, então, segunda vamos comer isto, terça vamos comer aquilo, etc, etc. É verdade, as pessoas dizem, perder 1 hora do fim de semana. Sim, mas depois o tempo que eu evito durante a semana, que estou esgotada do trabalho, ainda a chegar a casa e pensar, o que é que eu vou fazer de jantar? Não, já está definido, já está feito, já está adiantado, já está perfeito, ok? Nem vou precisar pensar mais nisso. Se tu tivesses de catalogar, se assim se pode dizer, a tua alimentação cada vez mais virada para a natureza, pelo respeito, portanto, imagino que da época sim, mas se tivesses de catalogar a tua dieta, a tua forma de te alimentares, o que é que tu dirias? És vegan, vegetariana, omnívora, és o quê? Olha, é muito difícil para mim catalogar. Eu costumo dizer que a minha alimentação é só minha. Tens toda a razão. Pronto, porque eu acho que está ajustada a mim. Ou, neste caso, à nossa família, não é? Pronto, a minha alimentação é maioritariamente plant-based, ou seja, é maioritariamente vegetariana, mas, ocasionalmente, eu como proteína animal. Eu como peixe, por exemplo, comemos peixe para aí 2 vezes por semana em casa, comemos ovos, alguns laticínios, pontualmente. Carne é que é algo que nós deixamos, honestamente, assim, 1 vez de 6 em 6 meses. Acho que... Olha, e como é que tu vês, por exemplo, a carne não faz parte, eu lembro na nossa conversa dizias, eu ouço um bocadinho o organismo, às vezes está-me aquela vontade e apetece-me comer um bife, quase como se eu precisasse aqui de ferro, imagina, não é? Porque sou mulher, porque tenho perdas menstruais, porque tenho ali um momento qualquer, não é? Que o meu corpo desperta ali qualquer coisa, portanto essa sintonia com as tuas necessidades existe, verdade, não é? Existe, é assim, eu não sou de restrições, eu não digo assim, não, eu agora não posso comer carne, nunca mais vou comer. Não, se me apetecer, se efetivamente o meu organismo pedir, eu consumo, não tenho problema nenhum. E tenho noção e consciência de que é um consumo ocasional, não é um consumo excessivo, não é? Pronto. E também do ponto de vista ambiental, porque esta também é uma preocupação minha, não é? Claro. Tu, ao retirares a carne, tens cuidado depois a juntar alguns alimentos em particular na tua alimentação mais plant-based, para teres a certeza que consegues obter aquilo que retiraste. E tu fala, a carne é um exemplo, não é? Mas aquilo que vais retirando a determinada altura da tua vida. Sim, a minha alimentação, como tu sabes, e eu tirei o curso de culinária macrobiótica, então a macrobiótica é aqui a base. E a macrobiótica assenta maioritariamente cereais integrais, leguminosas e legumes ou vegetais. Portanto, eu acho que aqui já tenho um aporte nutricional bastante interessante e rico em cada refeição. E depois os alimentos complementam-se, não é? Sim. Tu tens ferro também nos verdes escuros, por exemplo, nos espinafres, e se tu juntares com uma vitamina C, tu consegues ali intensificar a capacidade que o teu organismo tem em metabolizar esse ferro, que nós chamamos não émico, não é? Mas que o corpo absorve de uma forma um bocadinho mais, ou menos
menos eficaz. Mas tu tens este cuidado, os teus pratos são um pouco de tudo, tu pões fruta no prato, esta questão da vitamina C, Sim, não é? eu tenho cuidado em, por exemplo, no prato, eu não gosto muito de juntar a fruta com a comida. Ai, eu Pronto, adoro. mas é a minha opção, ou seja, Claro, é a minha pessoal. preferência pessoal, completamente. Mas sim, mas eu consumo fruta regularmente, ou seja, apesar de eu não ter, imagina, a parte teórica que tu acabaste aqui de dizer, não, devemos juntar isto com aquilo, eu não faço esta ligação, não é, diária, mas sei que, de uma forma um bocadinho empírica e um bocadinho intuitiva, que eu tenho que consumir regularmente esta gama de alimentos e para uma refeição ser completa eu tenho que complementar com uma porção de fruta, não é? Com água, por exemplo, o consumo também da água e uma série de outras coisas. Portanto, mas eu acho que é muito por aí, não é? O desperdício que nós fazemos é a forma de confeccionar, de conseguirmos garantir que há riqueza. Eu costumo dizer, nós não somos já o que comemos, nós somos aquilo que conseguimos aproveitar daquilo que ingerimos, não é? Olha, essa é uma importante boa. a forma como os nutrientes interagem entre si, a falta de um pode afetar a forma como nós aproveitamos o outro e, portanto, ver aqui como um todo eu acho que também é importante, porque aí não estamos a deitar fora, mas estamos a fazer desperdício, não é? De nutrientes que aquele prato nos poderia oferecer, ou nós podíamos aproveitar, porque eles estão lá. Só que nós não estamos a conseguir aproveitá-los. Sem dúvida. Minha querida, só estou a fazer mais uma última pergunta para poder deixar ir. Não. Tens um filho, não é? 2 anos, e portanto aqui também temos isto em comum. Tens este cuidado com ele na alimentação? Dá muito trabalho cuidar de uma alimentação de uma criança? Eu vejo cada vez mais mães a comprarem com embalado, não é? E descascarem menos ou deixarem de descascar para aproveitar o alimento todo e dar produtos verdadeiros à criança. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é talvez das maiores prioridades que eu tenho na minha vida, é o Henrique fazer uma alimentação variada da época, porque nisso, há bocado falávamos desta questão da época, lembrar que a natureza é sábia, dá-nos diospiros no outono por alguma razão, tem um aporte de vitamina C enorme, tal como as laranjas, não é? Pronto. Então, da época, tentar sempre da época e variada, o mais variada possível, e aprender, fazer com que ele aprenda não só a explorar todos os alimentos, todos os sabores, todos os temperos, isso é uma preocupação minha, sem dúvida. Sem dúvida que sim. Eu também concordo. Lá em casa é muito por aí também. E outra coisa que eu acho que para mim é ponto-chave, que é não passar ao meu filho uma forma de ver a alimentação que seja recompensa ou castigo, não é? A comida não é recompensa ou castigo, a comida é comida, não é? Portanto, eu não vou recompensar com doces ou com isso não vai acontecer. Sim. E no outro dia falávamos daquela questão, não é? Comentávamos as duas de sentes que és um bocadinho tirana, não é? Nessa questão. Olha, em relação ao açúcar adicionado, em relação ao sal, ao excesso de sal e a produtos processados, neste momento eu sinto-me um bocadinho tirana nesse aspecto. De consciência limpa. Sim, mas de consciência limpa, porque o que eu penso é assim, olha, até aqui eu consigo controlar, ele tem 2 anos, vai haver uma altura em que eu não vou conseguir controlar, ele vai ter tempo, exatamente, para comer essas coisas todas. Enquanto eu conseguir controlar, eu controlo. E depois, a partir de um certo momento, tu dás as bases e esperas que eles façam, não é, boas escolhas, digamos assim. Acho que é a única coisa que nós podemos fazer nos filhos, de uma forma geral. Sem dúvida alguma. Minha querida, muito obrigada por teres aceito este convite, este desafio. Espero estar contigo em breve, à volta da mesa, quem sabe. Sim. Podes cozinhar, eu vou e como. Combinado. Olha, tenho aqui um miminho para te oferecer. Temos aqui um centro base e um centro mulher, para as necessidades específicas da mulher. Muito obrigada. Espero que gostes e que voltes mais vezes. Vocês, muito obrigada por terem assistido e até breve, até ao próximo episódio.